Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo, apresentam um homem de terno e gravata flexiona o braço para frente e para trás repetidamente. Está sério. Numa sala, o homem ao lado de outro homem de cabelo raspado. Eles conversam e riem. Bom, meu nome é O Antônio homem do terno. Amador. Ih, volta. Olá, tudo bom? Meu nome é Antônio Meu nome é Jandir. O homem do cabelo raspado. e juntos a gente faz a Amador e Júnior Segurança Patrimonial Limitada, que é uma série de propostas de performance no quais a gente se veste de segurança e realiza ações em espaços expositivos, de centros culturais, museus e galerias, pensando a relação de trabalho, relação étnico-racial e relação de classe. Em um grande salão com pilastras em mármore, Jandir, de terno e gravata, folheia um livro. Sentada a uma mesa, uma mulher de cabelos cacheados mostra para nós um panfleto com a foto de Antônio e Jandir. Ela sorri. Olá, sou Carolina Rodrigues, curadora da exposição Amador e Júnior Segurança Patrimonial Limitada, nem profissional nem sênior, mas também posso ser entendida como uma prestadora de serviços para essa empresa que está aqui com seu espaço na Casa França Brasil. Em letras brancas, Amador e Júnior, Segurança Patrimonial Limitada, nem profissional nem sênior. Sentados a uma mesa, Antônio e Jandir. Hoje em dia a gente não vem do campo da performance, mas a gente sente que é a partir da performance que a gente experimenta as relações do trabalho de arte. Em frente a um painel com textos e fotos, Antônio e Jandir de terno com braços esticados para o alto, de pé ao lado de uma instalação, Antônio. Uma coisa que Jandir. eu notei, o trabalho é essa confusão entre trabalho e trabalho. Trabalho de arte e o trabalho assalariado, ou o trabalho de serviço. A gente começou o trabalho trabalhando mesmo em museus e centros culturais, monitorando esses espaços. Nós nos conhecemos trabalhando, inclusive no museu aqui do Rio de Janeiro. E nessa rotina, que era uma rotina de ficar horas em pé ali, observando os espaços, observando os visitantes, lidando com, enfim, o cansaço, os problemas vários, né, que atravessam também esse tipo de trabalho em específico, essa categoria de trabalhadores. A gente conviveu com outros trabalhadores que também partilhavam esses espaços, cumpriam funções semelhantes, né? Só que esses vestiam ternos, vigilantes propriamente ditos, enquanto nós éramos monitores, também cumpríamos papel como educadores ali. Nessa convivência a gente começou a observar principalmente as semelhanças, né, entre nós, essas que dizem respeito a como o corpo parece, mas também como os problemas são semelhantes, até mesmo o transporte que a gente pegava. E nisso, pensar nessa categoria de trabalho muito especificamente racializada, né, e precária por excelência, fez com que a gente chegasse nos ternos como uma espécie de ícone, de exemplo sobre as relações de trabalho que a gente estava observando ali. Isso, não sei como direito, mas a gente começou a pensar em se vestir com os ternos, né? Talvez até em consonância, o que nossos familiares também fazem, fizeram, o que nossos amigos fazem, fizeram, trabalhando como vigilantes. Isso deu origem aos primeiros movimentos, assim, para o trabalho acontecer. Fotografia, Jandir com uma pipa na mão. Na pipa as letras A e J. Em outra foto, a pipa no céu. Em uma terceira foto, Antônio com uma linha de pipa na mão e o olhar em direção ao céu. Noutra foto, Antônio sorridente diante de quadros expostos em uma parede. Esses prestadores de serviço, eles atendem à demanda da arte contemporânea. Carolina. Né, de criar cenários distópicos, de atender essa profundidade poética, mas sem abrir mão das diretrizes, né, que guiam esses trabalhadores, como a postura, o uniforme impecável e também esse recorte de raça e de classe, né, que identificam esses trabalhadores de base, que são os seguranças patrimoniais. Em uma sala com quadros e dois paletós pretos expostos, Jandir e Antônio de terno parados em pé.
A primeira performance, né? Antônio. A gente realizou no Centro Cultural do Rio de Janeiro, né? A gente raspou nossas cabeças, cortamos as nossas barbas e realizamos a performance. E eu acho que uma coisa que marca muito a nossa trajetória foi uma experiência que eu tive durante esse trabalho. A gente estava lá no Espaço Positivo e tal, e uma amiga nossa veio na minha direção. Ela chegou até na frente e falou: "Oi, tudo bom? Onde que é o banheiro?" Aí na hora eu fiquei meio assim, mas eu respondi: é só descer aqui e virar à direita, que tem banheiro lá embaixo. Ela se virou e foi embora. Aí no meio do caminho ela tem um clique, falando, se vira de costas: "Caraca, Antônio, é você, não sei o que lá", e tipo, muito parecido e tal. E aí a gente começou a perceber como que o trabalho não necessariamente está falando sobre seguranças, né? Ou as pessoas que trabalham em segurança, e sim está mostrando, então está apontando sobre as relações que possam existir de performatividade ou em relações sociais que as pessoas performam numa condição, né? Parados ao lado de uma parede, Antônio, com a mão estendida, apoia uma campainha de mesa. O mesmo efeito que as próprias performances trazem do público ter esse estranhamento, né? Isso é uma performance, é o segurança da própria instituição que está aqui num comportamento diferenciado. O que está acontecendo, né? Então a gente conseguiu trazer isso para o espaço expositivo também. Essa exposição, um aspecto importante dela é que ela ocorre na Sala 2 da Casa França Brasil. Jandir. Não é no espaço principal e mais tradicional da Casa França. Isso já marca uma diferença, porque essa Sala 2 ela é mais recolhida, ela é lateral e ela usualmente é utilizada como espaço de trabalho, principalmente para educativos. Que é interessante porque talvez pessoas que passaram por aqui anteriormente viram essa sala como um espaço de atividades ou um espaço de trabalhadores. E agora nós estamos nela. A sala de exposição com fotografias e desenhos pendurados. Ao fundo, uma mesa com objetos em cima e 4 cadeiras. Atrás da mesa, uma pequena TV, um micro-ondas e uma cafeteira. Essa sala é bem colada ao espaço que se convencionou chamar de cofre na Casa França e que tinha essas funções, né, de guarda. O cofre também faz parte da exposição e talvez seja o primeiro espaço que os visitantes observem quando chegam. Dentro do cofre nós pusemos 2 fotografias de uma performance que nós chamamos de cofre. Foi uma feliz coincidência, na qual nós cumprimos nosso horário de trabalho normalmente. A única diferença é que nós estamos com dentes de ouro nas nossas bocas. E a justificativa empresarial é de que nós estamos guardando o tesouro tal qual um cofre. Nossas bocas e nosso corpo, por consequência, são os cofres desse ouro. Num quadro, o desenho de uma pessoa com dentes dourados. E aí a exposição segue para dentro da sala 2, que fica colada ao cofre. Ela é dividida em 2 partes. A primeira delas é um espaço mais tradicional, com desenhos posicionados nas paredes, algumas fotografias de registros de performances e uma performance inédita que não depende do nosso corpo, chamada terceirização, na qual a gente pura e simplesmente deixa disponíveis 2 externos para os visitantes usarem, se quiserem usarem, nos locais exatos onde seguranças estariam nessas salas. A gente tem aí os croquis que foram desenhados pelo Antônio Gonzaga Amador, né? Ele tem essa prática. E esses croquis, eles são o início do trabalho. É quando a performance nasce, é quando as ideias vão para o papel antes delas virarem a ação. Em um quadro, o desenho de um homem de terno com uma cadeira nas mãos e o título Apostos. Ao lado de uma parede, Antônio de terno segura uma cadeira. Na sala de exposição, em frente à foto de Antônio e Jandir com os braços esticados, Jandir alonga a palma da mão. Ao chão, ele faz flexões. Em um quadro, o desenho de um homem com braços esticados e o título Ginástica Laboral. Logo em seguida, na segunda parte, numa sala que não é tão grande, vem a instalação que nós fizemos, chamada sala de descanso. Um bebedouro com um galão de água. No fundo da sala de exposição, a mesa com 3 das cadeiras. Sobre a mesa, papéis, jornais, copos, cartas de baralho e outros objetos. Por trás da mesa, um guarda-volumes com paletó, bolsas e cabides pendurados. A TV, o micro-ondas, a cafeteira, um totem de papelão com a imagem de Antônio e uma pequena lousa branca na parede. É uma sala um pouco bagunçada, com sinais de uso. Tem jornais espalhados na mesa, carteados,
porta-copos. E ao longo dela tem um armário para guarda de objetos, tem televisão, cafeteira, tem também um micro-ondas, tem uma lixeira, um bebedouro. E é uma sala muito comum em qualquer espaço cultural. A diferença é que essas salas não são visitáveis para os públicos. Aqui, a proposta é que a sala esteja em aberto e faça parte da exposição. Então, os públicos que visitam a exposição podem entrar nela, visitar, até mesmo sentar. No chão, um ventilador ligado. Tem essa bagunça que é tão familiar, né? De as pessoas, ao mesmo tempo, ficam na dúvida se podem entrar, mas quando elas entram, elas também se reconhecem ali. E principalmente os trabalhadores, né? Os trabalhadores de instituições museais vão enxergar que é aquela salinha mais privada onde eles descansam ali, às vezes por muito pouco tempo, né? Por muito menos que a gente gostaria. Ela é geralmente acompanhada por uma performance, quando fazemos performance, chamada intervalo, que pura e simplesmente compõe de nós dois sentados na sala, descansando, vestidos de terno. É a única diferença, né? Sentado à mesa, Antônio de terno assiste à TV. Em outra cadeira, Jandir mexe no celular. Outro aspecto dessa dimensão ética que a gente foi construindo ao longo do trabalho Jandir. é de fazer as performances sempre numa longa duração, de preferência no período de abertura e encerramento dos lugares onde a gente trabalha. Por exemplo, aqui na Casa França, a gente faz as performances, quando fazemos, sempre de 10 às 5, que é o horário de funcionamento da casa. Isso já coloca também o corpo um pouco diferente em relação a performances que duram um tempo mais concentrado e também são concentradas por conta disso e dialogam com uma ideia de cena mais específica, mais ligada ali, né, a uma audiência, alguém assistindo a performance acontecendo. A nossa, a gente entende que nós somos quase objetos assim que vão ser vistos de passagem, né? E objetos é até uma metáfora interessante para pensar nessas pessoas que trabalham em espaços expositivos e somem aos olhos tão cotidianamente, tão facilmente, né? Na entrada da sala de exposição, o tótem de papelão com a imagem de Antônio. No interior da sala, o tótem com a imagem de Jandir. O que eu acho que aumenta ou dilata ou então provoca Antônio. Variações diversas desse acontecimento, né? É como as pessoas reagem a isso, né? A gente tem uma performance chamada Vigilante, no qual a gente fica no espaço expositivo de olhos fechados. Só isso. Então a gente fica de olhos fechados. Um gesto muito simples nesse sentido, né? Só uma ação que a gente acontece, mas que ela vai se desdobrar em N variações porque as pessoas vão performar a partir daquilo. Justamente porque a gente está fazendo um gesto muito simples e ao mesmo tempo muito ruidoso, né? Por uma janela, Jandir, do lado de fora, olha para o interior da sala de exposição. E basicamente é isso, a exposição são esses dois espaços, Jandir. um contaminando o outro, principalmente a sala de descanso contaminando a visualidade da sala expositiva mais tradicional. E ao passo que isso implica uma certa perda de público, na medida em que alguns públicos não vão entrar na sala porque vão achar que ela é uma sala de descanso, ela é de onde talvez a gente tire a força do trabalho, assim como nas performances. Quer dizer, justamente na confusão disso como espaço de trabalho ou como trabalhadores, alguma faísca acontece aí diferencial. Na sala de exposição, Jandir com dentes dourados. Em um corredor, mãos seguram uma cadeira. Num quadro, o desenho de dois homens de terno com a cabeça inclinada para o chão. Não é para que o público apenas experimente Carolina. Essa obra de arte, é para que o público experimente a realidade dos trabalhadores das instituições. Junto a uma parede, o tótem com a imagem de Antônio. Ao lado, a lousa branca com anotações. Na sala, Jandir alonga as palmas das mãos. Ao lado de uma parede, Antônio em pé com a campainha de mesa na mão. A empresa Amadores Júnior Segurança Patrimonial Limitada oferece seus serviços para espaços artísticos há mais de 9 anos, garantindo a credibilidade, confiança e respeitabilidade no cenário cultural. Depois de presenciar a excelência destes profissionais, o desejo pela contratação dos seus serviços será latente. Então, não perca tempo.
Entre em contato e garanta a mais alta tecnologia de segurança patrimonial para sua próxima exposição. O guarda-volumes com paletó, as bolsas e os cabides pendurados. Um broche com uma logo formada pelas letras A e J. Amador e Júnior. Segurança patrimonial. Créditos selecionados. Apoio Casa França Brasil. Produção Atelier Produtora. Realização Amador Projetos e Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Ministério da Cultura. Acessibilidade audiovisual Videochac.